Bom dia, irmãos, irmãs, amigos. Vamos a Números 14. Na pregação passada, vimos que Deus, respondendo à intercessão de Moisés, disse que perdoaria o povo. Pela rebeldia do povo em estar apoiando aqueles 10 espias rebeldes, descrentes, desconfiados de Deus. Mas o perdão não seria do tipo, não houve nada, vamos esquecer tudo. O povo iria pagar um preço alto pela rebeldia. Deus dá 2 garantias de que a pena seria cumprida. E eu concentrei tanto nessas 2 garantias que acabei tomando toda a pregação nesses 2 pontos que eu achei muito importante enfatizar, que era a própria vida dele, Deus, e o fato de que toda a terra se encherá da glória do Senhor, em que eu falei bastante sobre o milênio e tudo. Então, nós terminamos perguntando qual era a pena, afinal de contas. Deus anuncia a pena. Então, vamos agora ao 14 capítulo, como já comentei, e vou ler novamente o texto, porque na semana passada nós utilizamos apenas os primeiros versículos deste texto. Tornou-lhe o Senhor, estamos em Números 14 e 20. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Quer dizer, perdoou o povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, pronto, eu parei aqui a pregação. Agora, no versículo 22, isso é que nós vamos enfatizar hoje. Ele vai dizer a pena: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puderam a prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má geração que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante
o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra bela, dura, ao mesmo tempo espetacular. Que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender cada vez mais do que tu tens a dizer para nós nas tuas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ficou claríssimo, o próprio Deus repete algumas vezes no enunciar da pena. O povo andaria pelo deserto 40 anos, mais 39, que já estava lá há um, e todos os de 20 anos para cima iriam morrer, menos os dois que foram fiéis, Josué e Calebe. Uma pergunta aqui: se eles iriam morrer, onde estava o perdão de Deus? Ele não disse que ia perdoar o povo? O perdão verdadeiro não esquece tudo? Esta é uma pergunta fundamental para um assunto muito importante na vida cristã. É a questão do perdão. Eu vou só passar aqui rapidamente, não poderei aprofundar nisso, mas é um assunto difícil, não é um assunto muito simples, não, e que às vezes, quando se simplifica demais, acaba sem entender precisamente o que significa. Então, o perdão verdadeiro não esquece tudo, não obrigatoriamente. Tome como uma definição razoavelmente segura: perdão é não levar em consideração a ofensa para efeito de relacionamento. Perdão é não levar em consideração a ofensa para efeito de relacionamento. Essas palavras finais é que definem de uma maneira muito clara os limites, não é bem os limites, é o propósito principal, o grande alvo do perdão. A ofensa obstrui o relacionamento. Qualquer tipo de ofensa obstrui. Você me ofendeu, a tendência é me zangar com você, responder pior do que você falou comigo, ou eu emudecer e não quero mais conversa com você. Pum! O relacionamento fica perturbado por causa de uma ofensa. Em qualquer tipo de relação humana, qualquer lugar, pode ser crente, não crente, o que for, mas o fato é que uma ofensa obstrui, atrapalha, perturba um relacionamento. O perdão desobstrui. O perdão volta, permite o retorno daquele relacionamento. Basicamente, é isso. Lembre-se, para poder entender melhor ainda, Deus quis cortar totalmente o relacionamento dele com o povo. Lembram? Eu vou matar todos, Moisés. E eu vou fazer de ti um povo melhor e maior. Esse aqui, vou cortar o relacionamento com este povo por causa da ofensa que me fizeram. Vou deserdá-lo, vou destruí-lo. Relações cortadas para sempre. Fim. Com o perdão, o que aconteceu? Não destruiu o povo judeu, matou um bocado, nós vamos já comentar isso, mas o povo judeu estava lá. A relação de Deus com o povo que veio de Abraão estava lá, foi mantida. Deus continuaria sendo o Deus deles. Deus continuaria protegendo aquele povo. A promessa da terra que Deus havia feito
estava de pé. Então, o perdão possibilitou a volta desse relacionamento. Eu digo volta porque estava em vias de ser cortado. E foi, de fato, obstruído. Tanto que Deus disse, vou matar, vou destruir. Uma crise tremenda por causa da ofensa. Quando Deus diz, vou perdoar, está resolvido. A relação Deus, povo judeu, está mantida. O relacionamento de vocês comigo, vocês, povo, como Deus de vocês, protetor de vocês, mantenedor de vocês e cumpridor das promessas a vocês, no caso específico a terra prometida, está tudo mantido. Então, aí, é isso que prova que o perdão foi genuíno, porque possibilitou o relacionamento continuar. Mas isso não significava que os rebeldes, os blasfemadores, os que incitaram o povo, e o próprio povo que se deixou incitar, que viram todos aqueles milagres de Deus há pouco tempo lá no Egito, quer dizer que eles ficariam impunes? O perdão incluía obrigatoriamente a dispensa de uma pena? Não. Note-o obrigatoriamente. Poderia ter dispensado, poderia. Às vezes Deus dispensa. Mas o que eu quero chamar a atenção e ensinar a vocês aqui é que obrigatoriamente o perdão não inclui a dispensa de uma punição. Mesmo havendo perdão que houve, havia um alto preço a ser pago pelo pecado deles. E aqui tem uma lição importantíssima. Muitas vezes o perdão de Deus, no relacionamento com os crentes, conosco, não é do tipo, está tudo esquecido. Não é. O perdão de Deus garante a continuidade do seu relacionamento com Deus. Você era filho de Deus antes da ofensa? Era. Foi perdoado? Fui. Continua sendo filho de Deus. Você era um abençoado? Você era protegido por Deus no sentido da vida eterna? Não tem que arranque você das mãos de Cristo. Era isso que lhe protegia antes da sua terrível ofensa contra Deus? Era. Essa era a minha condição. Ele lhe perdoou? Perdoou. Então está mantida a condição. Você continua sendo totalmente protegido por Deus quanto à sua vida eterna. E essas garantias advindas do relacionamento que Deus criou conosco em Cristo, tornando-se nosso Pai e nós filhos dele e tudo mais, está mantido tudo isto com o perdão. Mas ele poderá achar necessário nos disciplinar, para nós aprendermos a não ofendê-lo mais. Vai doer. Vai doer. Mas eu não fui perdoado? Foi. Continuo sendo meu filho. Continuo na minha proteção. Mas eu vou lhe disciplinar. Então nós vemos aqui um dos momentos mais trágicos da história de Israel. A terra prometida bem à frente. Bum. Mas milhares não podiam entrar. Todos os homens de 20 anos para cima não entrariam. Deus manda que eles retornem para onde eles tinham voltado. Eles já tinham passado lá no versículo 25. Voltem. Não para o Egito, claro, mas para um lugar, para uma localização onde eles já tinham estado. Aí começa a ficar rodando. Que é o que acontece. Durante 39 anos,
e mais um que já tinha passado, 40. Rodando no deserto, esperando que morressem um a um. Todos que tinham 20 anos para cima, os homens de mais de 20 anos. E os espias, os 10, causadores de tudo, esses morreram imediatamente. Acabou. 3 observações. Dos milhares que morreriam no deserto, apenas 2 exceções. 2. Josué e Calebe. Por quê? Porque foram fiéis a Deus. Uma lição valiosa para nós. Vale a pena ser fiel a Deus. Lembre-se que eu disse que Josué e Calebe estiveram a um fio de serem executados pela turba. Com raiva, chateada, porque Deus ia matar os filhos dele, ia permitir que os filhos desses morressem na mão dos gigantes, e tudo isso já comentamos. E que foi quase uma condenação. Eu cheguei a dizer que havia um certo grau de formalidade quando o povo reunido ali, talvez os principais das famílias ali e tudo, deve morrer, Josué, Calebe deve morrer. Que ele fez quase uma condenação formal do povo contra Moisés. Moisés não, Josué e Calebe. Então eles tiveram um grau de ser mortos. A fidelidade deles custou um preço muito caro. Hoje, ser fiel a Deus em alguns lugares do mundo exige uma coragem tremenda, exige uma ousadia enorme. Para nós aqui no Brasil hoje, não. Não somos perseguidos, a lei permite. Pode começar algum tipo de perseguição algum dia, pode vir, não sabemos. Mas estou dizendo hoje, não tem. E nunca, no Brasil, inclusive, nunca aconteceu de ser proibido ser crente, e é necessário muita coragem para ser fiel a Deus. Gente, vamos ser francos. Não é não. E vamos dar louvores a Deus por isso. Tudo bem, coragem em casa, muitas vezes para enfrentar um pai, uma moça, enfrentar um pai irritado e causando dificuldades para a filha porque se converteu a Cristo, na faculdade, ou no colégio, ou seja, onde for. Eu não estou dizendo que não há nenhum tipo de perseguição, mesmo social, mesmo de alguma forma, Inclusive, a Bíblia diz que os fiéis serão perseguidos. Essa perseguição vai desde uma gozação numa roda de colegas até uma morte em tortura. Então, tem uma abrangência muito grande. Mas nós vamos ser francos e gratos a Deus e reconhecer que até aqui não tem sido o nosso caso. Então, não é muito fácil nós aprendermos, nós absorvermos o que contém esta frase aqui. Vale a pena ser fiel a Deus, mesmo quando estamos correndo risco de vida. Mas, mesmo quando não corremos, claro, ser fiel a Deus tem um custo, você sabe disso, eu sei disso. E vale a pena ser fiel. Por que vale a pena? Lutar por Ele, morrer por Ele, porque Ele é detalhista e extremamente fiel a quem lhe serve. Tem uma passagem muito bonita em 1 Coríntios 15, 58, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Bonito isto. Muito bonito. No Senhor, o nosso trabalho não é à toa, não é vazio. Ele vai ter uma recompensa, vai ter uma volta da parte do Senhor Deus. Muito agradável, muito boa. Às vezes não muito visível aqui, nem visível, às vezes nem nessa terra. Pode não acontecer aqui, em crentes que foram martirizados e sofreram horrivelmente, apesar de que
Poderíamos levar longe isso, né? Porque a paz no coração desses crentes era muito grande. Você vê relatos de mártires começando a sofrer e sentir o efeito do calor ao redor, que vai matá-los queimados e tal. Parece que estavam meio enlouquecidos, embevecidos e cantando a Deus, glorificando a Deus e pedindo que os irmãos não chorassem, cada coisa linda. Parece que não estava nem sofrendo, é uma coisa impressionante. Mas ninguém vai negar o sofrimento atroz de muitos crentes e muitos mártires. Sim. Aparentemente, Deus não cumpriu aqui. Deus tratou diferente do que tratou Josué e Calebe. Não. Pode ser diferente no sentido da forma, da rapidez com que veio, da visibilidade que veio a bênção de Deus sobre eles dois, mas não é para se comparar essas coisas. É para crer o seguinte, que Deus vê tudo que você fez por Ele. Esse trabalho no Senhor, poderíamos generalizar demais. Um pensamento seu pode, e com certeza é considerado por Deus, um trabalho no Senhor. Ou seja, é algo que você deu a Ele, um pensamento, um propósito, e claro, no contexto mais são as ações, o serviço ao Senhor Jesus Cristo. Nunca pense, meu irmão, minha irmã, nunca pense que você foi esquecido, desconsiderado, e que não valeu muito, não. Aquilo que você fez para Deus, parece que Ele não olhou como devia ter olhado, Ele estava muito preocupado com algumas outras coisas, e passou desapercebido, e tudo, e porque o irmão fulano, a irmã cicrana, pelo que você sabe, elas até fazem menos do que eu, para a obra de Deus, mas o que eu vejo não é bem isso das minhas dificuldades na vida deles, ou delas, tal. Numa hora dessas, assim, para carne de me tentar, e não vai dizer para o diabo para sair de perto de você, não, porque ninguém deve conversar com o diabo, não. Mas peça a Deus, Senhor, tira o diabo de perto de mim, porque eu estou sendo altamente tentado aqui. E não tenho a menor dúvida que esse tipo de pensamento é gerado pelo diabo, que não vale a pena servir a Deus e que, de alguma maneira, você está sendo desconsiderado ou esquecido, algo assim. Não permita esse tipo de pensamento ficar na sua mente um minuto. Não permita. Pode ser um suicídio em termos de paz na vida cristã, em termos de serviço cristão, em termos de muitas coisas. Não da sua salvação, mas não permita, não. No Senhor, nosso trabalho não é vão. Segunda observação. Os filhos, essa é muito interessante. Os filhos, eles tocaram o coração de Deus falando nos filhos deles. Ele não sabe com que eles mexeram. Aliás, sabe, ficaram sabendo. Como é? Vocês estão dizendo que eu vou permitir, vou sacrificar o filho de vocês, entregando-os para um bando de gigantes lá que vão dizimá-los, vão acabar com os filhos de vocês, e vocês, como pais, têm que proteger os filhos. Tá? Claro que vocês têm que proteger os filhos de vocês, de bandidos, do mundo, do ódio que tem nesse mundo, mas proteger os filhos de vocês de mim. Eu prometi a terra para vocês, eu estou cuidando disso, eu estou levando vocês para lá, e vocês querem proteger os filhos de vocês de mim. Foi uma ofensa enorme para Deus. Você acha que Deus não é sensível? Às vezes, talvez a gente pense que Deus é tão grande, tão poderoso, tão magnânimo, tão grandão, que Ele nem sente muitas coisas. Ele é mais sensível do que uma borboleta. Você sopra a borboleta, as asinhas dela faz assim, se é que ela não sai voando porque não aguenta. Deus é sensibilíssimo. Ele vê filigranas, Ele sente. Qualquer coisa, Ele sente. Um pensamento seu, Ele sente. Para lá ou para cá. Ele se sente agradado, se sente glorificado, se sente honrado e se sente desconsiderado, desprezado, desrespeitado,
E aqui foi muito pesado. Pois bem, os filhos de vocês vão entrar. Eu estou dizendo. Vocês, paizinhos, preocupados com os filhos de vocês, na minha mão, o problema não é estar preocupado com os filhos de vocês. Todo pai deve estar preocupado com o filho, cuidar do filho, é óbvio. Mas você vai querer proteger o seu filho de Deus. Você é louco. Pois foi o que eles fizeram. Pois bem, os filhinhos de vocês vão entrar. E não vão ser tocados pelos amalequitas, no sentido que vocês temeram, como gigantes e tal. Houve guerras lá e tal, mas é outro assunto. Os filhos de vocês vão entrar. Agora, sabe quem não vai entrar? Não vão entrar? Vocês. Vocês próprios. Me ofenderam de tal ordem, de tal maneira, que vocês vão morrer. E eu vou provar a vocês que os filhos de vocês estão seguros sem vocês. Vocês acham que os filhos de vocês estão seguros na mão de vocês? E ponto. Vocês estão muito enganados. Quem são vocês para tomar conta dos filhos que eu dei para vocês? Vocês não são nada. Eu que tomo conta. Vocês têm obrigações que eu dei para vocês, de proteger os filhos, educar, etc, etc. Impressionante isto. E aqui uma lição para pais que, de alguma maneira, querem proteger os filhos da mão de Deus. Papai, eu vou ser missionário na África. Não faça isso. Olha. Por que não, papai? Porque lá é muito perigoso. Ah, você quer me proteger do perigo de servir ao Deus vivo? É mais ou menos isso que tu está querendo dizer? Você quer ser mais protetor do que o próprio Deus? Acho que você já entendeu bem. Vou estudar no seminário, eu quero entrar no pastorado. Pastorado? Tirando os pastores desonestos que tem por aí, milionários, que nem merecem o nome de pastores, mas você tem feito um estudo do salário médio no Brasil de um pastor sério, digno, decente? Tem feito um estudo, uma média? Você tem visto? Numa época de hoje, com a carestia que tudo está aí, tudo aumentando, tudo muito perigoso, em termos de subsistência, e você está escolhendo uma profissão que a chance de ficar rico é zero. Zero. Se disser para muita gente que a chance de ficar rico é zero, isso é um desespero, porque muitos só querem ficar rico. Ficar rico, ficar rico. Então, se não ficar rico, é uma desgraça. Então, tem muito pai que olha para o filho e diz, bom, esse aqui pelo menos vai tentar ser um empresário de alguma coisa, vai se formar em alguma coisa, tem uma chance aí dele ir longe, ir longe. Esse ir longe, muitas vezes, é grana. Meu filho foi longe. Como? Tudo bem, às vezes tem honras e títulos e etc. Então, tem um pouquinho disso aí. A maioria é dinheiro mesmo. O mundo é movido a dinheiro. Amor ao dinheiro é uma das raízes do mal, né? Não? O que é que diz? Amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então, vocês tomem muito cuidado, pais, que olham para os filhos e ficam querendo protegê-los da vida no sentido de manutenção física, ou de honra, ou de poder na terra, ou de alguma coisa, ou se dá bem, mas deixam em segundo plano
o que aquele filho poderia servir a Deus, mas é perigoso, ele pode morrer, pode ser comido por um canibal. Ok? Vá, meu filho, vá, minha filha, e que Deus lhe abençoe. Amém. Que Deus lhe proteja, porque eu sou um nada para lhe proteger. Você fica aqui, trabalhando aí em qualquer lugar, nessa mesma terra aqui, morando a um quarteirão de mim, aí eu estou feliz. Aí você vai lá para a África e eu estou preocupado. Pois bem, o daqui morre num assalto, o de lá volta 40 depois aposentado. Esse é o Deus, gente, a quem nós dizemos que servimos e espero que, além de dizer, de fato servimos. Então tenha muito cuidado. Não ofenda a Deus com a hiperproteção ou com a proteção torta com relação aos seus filhos. Se um deles chegar um dia para você e disser que quer servir a Deus de maneira mais plena, pule de alegria, guarde as suas preocupações para dentro de você, corra para Deus, diga: Senhor, me ajuda, que eu sou fraco e estou com medo do meu filho servir na África, ou ser gozado lá na faculdade deles, ou ser perseguido pelo governo, ou sei lá o quê. Eu estou com medo. Estou achando estranho mandar o meu filho inteligentíssimo, a minha filha inteligentíssima, para um seminário para aprender Bíblia, em vez de brilhar em Harvard, que bem que poderia fazer um concurso, e eu acho que ele passaria, ou ela, lá. Não estou bem não, Senhor, me ajuda, porque minha carne está pesando aqui, o diabo me ajuda. Aí tudo bem, trate com Deus isso, mas reconheça que isso é infidelidade e pouca segurança, pouca crença, pouca confiança em Deus. Não se meta a querer cuidar dos seus filhos mais do que o próprio Deus, e livrar os seus filhos dos cuidados de Deus, mesmo que esse cuidado inclua seu filho morrer mesmo de perseguição. O terceiro e última lição daqui interessantíssimo é que eles mesmos deram a pena para si, que aliás foram duas penas. No versículo 28, quando ele diz aqui: o próprio Deus diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vocês preferem morrer no deserto do que enfrentar aqueles gigantes lá, que podem comer vocês como pão? É isso? Aí você diz: mas eles disseram isso? Disseram. Vocês disseram que preferiam morrer no deserto? Foi. Pois vai ser exatamente o que vai acontecer com vocês. Vocês vão morrer no deserto. É impressionante como Deus reage, às vezes, de uma maneira tão lógica, tão natural, e quase como se ele estivesse ironizando num certo sentido. E às vezes Deus ironiza um pouco. É muito interessante isso, mas não vou entrar nisso agora. Não vai ser irônico com ninguém, não. Isso é um assunto delicado, viu? Mas que Deus, às vezes, é irônico, é. Mas ele pode ser. Vocês preferem morrer no deserto? Pois vão morrer. Vocês rejeitaram a minha terra prometida, que eu reservei para vocês? Pois vocês não entrarão nela. Quantas vezes nós faremos coisas que ofendem a Deus com medo de algo e Ele permite que ocorra exatamente o que você estava temendo? A mocinha crente está esperando um rapazinho crente para namorar, esse rapazinho não chega, e ela faz 15 anos, 16, 17, 18, faz 19, faz 20, 21, 22, titia, e não sei o quê, e papapá, aí lá vem um bonitão, só não é crente, mas é gente finíssima. Pois é. Aí casa com ele com medo de não casar nunca, obedecendo a Deus, que seria casar com um crente, e ela casa com medo. Aí vocês vão ver
o livrinho Entre Dois Senhores, que eu fiz décadas atrás, sugerido por alguém. Já notou quantas mulheres que casaram com não crentes, mulheres crentes que casaram com não crentes, o quanto elas sofrem? Não percebi, não. Perceba e escreva um livrinho sobre isto. Fui desafiado a isso. E foi o que eu fiz. E é impressionante mesmo. Medo. Aí casa desobedecendo a Deus por medo. Aí o marido, pouco tempo, a chuta, ou trata mal, ou humilha, ou a proíbe de pisar na igrejinha tão querida dela. Tem de todo jeito, todo tipo de história. Aí vem o empresário e sonega imposto com medo de não poder sustentar a sua empresa. Empresário crente. Aí ele quebra. Estava com medo de não poder sustentar, pois é o que vai acontecer com você. Você não vai poder sustentar, mesmo sonegando imposto. O crente não paga dízimo, com medo das contas não darem no fim do mês. Aí chegou uma demissão. Você estava com medo das contas não darem para o fim do mês, agora veja se dá. Ganhando 0. Mas Deus é assim? E eu diria, e não é não? Você conhece Deus, não? Tem estudado as Escrituras, não? Está aqui. Temos tanto que aprender de Deus dessas histórias, mas tanto. Nunca desobedeça a Deus com medo de obedecê-lo. Guarde essa. Nunca desobedeça a Deus com medo, talvez eu acrescentasse um pouquinho, com medo das consequências de obedecê-lo. Não faça isso, porque Ele poderá fazer com que você passe exatamente por consequências piores por ter desobedecido a Ele. E tudo isso Ele faz para nos ajudar, nos ensinar, nos fazer mais próximos dEle, nos dar mais coragem e fazer com que nós entendamos mais a pessoa maravilhosa deste Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver tantas coisas belas que vêm dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.